Este é um caso extremamente inusitado, porque foi um dos casos mais documentados, né, na história dos Estados Unidos. Vamos contar essa história e vamos analisar profundamente o caso. Quando de repente, a mais ou menos na frente, no horizonte, surge no meio da floresta uma luz muito forte que vinha do meio da floresta. Os lenhadores, a princípio, pensaram em incêndio. Mas ao se aproximar, quando ele sai da estradinha e depara com uma região aberta na floresta, e entre as árvores, a mais ou menos uns 6 metros do solo, uma nave muito grande parada no ar. Ou seja, essa nave não estava pousada. Uma nave que emitia muita luz, uma nave muito brilhante. E uma nave assim de uns 30 metros de diâmetro, uma nave grande, não era uma nave piquititica. O solo está aqui. O Travis desce da caminhonete e começa a se aproximar. Ele queria chegar bem perto do objeto, para ver bem de perto. Mas quando ele estava se aproximando, o objeto deu uma balançada, ele assustou, ele se amoitou atrás de uma rocha que tinha aqui. Aí acalmou a situação, ele saiu de novo atrás da rocha e continuou andando. Quando ele chega a uma distância razoável do objeto parte como se fosse um raio. Os amigos deles descrevem esses 6 que estão ali na caminhonete, vem tudo. Sai o raio. Agora nós vamos fazer uma análise extremamente técnica da situação. Tá? Muito bem. Quando você tem uma espaçonave de tecnologia avançada, de uma tecnologia que você não sabe o funcionamento dela, tá? Nós cientistas tentamos entender basicamente a estrutura funcional dela. Básica, não realmente o mecanismo real de como ela funciona, mas a física da coisa. Primeiro lugar, primeira pergunta, por que os UFOs são altamente iluminados? E eles não têm a luz, ele todo fica brilhando ao seu redor. Não é um holofote que fica lá, né? Às vezes tem até um ponto que fica piscando, tal, mas geralmente as pessoas descrevem que o objeto todo brilha. Então eu vou tentar explicar isso para vocês em termos de física quântica. Tá? Vocês sabem como essa luz branca funciona? Essa luz branca só funciona devido a uma teoria de física quântica, senão ele não fazia ela. A coisa funciona o seguinte, você pegar dessas luz branca comprida, dessas de vapor de mercúrio que a gente chama, então a lâmpada funciona assim, ó. Você tem aqui um tubo de vidro, ok? E aqui dentro você tem vapor de mercúrio, ok? Tá? Então, você coloca um filamento aqui, geralmente ela tem um filamentinho que vai acender e vai ficar incandescente. Às vezes dos dois lados você tem. E você vai ver que essa lâmpada, ela só funciona, essa lâmpada branca só funciona se você tiver uma caixinha aqui que vai em cima da lâmpada. Essa caixinha, ela tem o pessoal fala um reator eletrônico, um transformadorzinho ali, que vai gerar uma tensão de praticamente 20.000 volts de diferença de potencial. Por que tem que ser uma tensão altamente elevada? Por causa do seguinte, quando você cria uma tensão, aqui vai ter uma plaquinha de metal aqui no fundo, e essa placa ela vai criar um campo elétrico positivo e negativo, e vai fazer com que esses elétrons que são liberados aqui por termoiônico, toda ação termoiônica libera elétrons no espaço. Você aquece um filamento e ele libera elétrons. Essa é a base de se construir as primeiras válvulas eletrônicas. E quando você adquire um campo elétrico forte, polarizado, você faz essa nuvem de elétrons começar a ser acelerada
por dentro desse gás. Certo? Os elétrons começam a correr dentro do tubo. E quando esses elétrons começam a correr dentro do tubo, vai acontecer um fenômeno quântico interessantíssimo, que é o seguinte: você vai excitar o gás. O gás que está aqui, o vapor de mercúrio, vai ser excitado. O que significa isso? Todo mundo sabe que com um átomo, quando ele é excitado, você tem dois níveis quânticos. Um nível, o elétron está aqui, o elétron bate nesse elétron, transfere energia, esse elétron acelerado que vem, ele transfere energia para esse elétron salta para um nível superior. É um salto quântico de excitação. Mas como átomos excitados não é um estado natural, a tendência é ele voltar de novo para o estado natural. Ok? Então aqui, ele através do choque, através de transferência de energia, de choque, de velocidade de bate no elétron, ele joga o elétron para cima e transfere uma energia. Na hora que ele volta a cair, ele emite um fóton. Ele emite uma radiação eletromagnética. Só que o interessante disso é que essa radiação eletromagnética emitida neste salto quântico é na faixa do ultravioleta. E vocês sabem que o ultravioleta não é visível ao olho nu. Você não vê. E também é prejudicial à saúde, aos olhos. Tá? Então, vai acontecer um novo processo onde, ao redor, vocês vão entender por que quando você quebra uma lâmpada, ela é branca. Ela não é transparente. Se a lâmpada fosse transparente, ela não iluminava nada, ela não brilhava nada. Então aqui você coloca uma camada de fósforo branco, envolvendo toda a lâmpada. Por isso que a lâmpada é branca, ó. Até essa lâmpada de vapor de mercúrio que está aqui. Ela é branca porque vai acontecer a seguinte coisa: quando o elétron, ou esse fóton ultravioleta, bate aqui, ele acontece novamente esse fenômeno aqui. Mas só que agora, devido ao fósforo ter uma característica especial, a hora que ele reemite um fóton, ele remite o fóton na frequência visível. E a luz, simplesmente, o gás, é como se o gás acendesse. Eu vou dar uma explicação agora por que o UFO brilha e por que o Travis Walton não deveria ter se aproximado do UFO. Corre perigo de morte. Então vamos lá. Muito bem. Agora vocês têm que fazer a seguinte pergunta para vocês. É muito simples. Você tem um UFO, uma nave de 30 metros que deve pesar toneladas. A minha pergunta: como que esse objeto para no ar sem ter hélice, sem não fazer nenhum ruído, não faz nenhum barulho, não tem motor, fica... Que sistema avançado de sustentação aérea este objeto utiliza? Então, certamente, essa luminosidade que ele emite tem a ver exatamente com a tecnologia de estabilidade e de propulsão desse objeto. E eu desenvolvi todo esse modelo teórico para explicar isso. Então, na verdade, nós sabemos que o próprio Einstein desenvolve uma teoria, onde ele estabelece uma teoria de campo unificado, né? Onde ele consegue satisfatoriamente fazer uma unificação entre campo, parece uma relação matemática entre campo eletromagnético e campo gravitacional. Aí nós vamos entender também porque que quando uma nave com essa tecnologia passa sobre grandes cidades, ocorre um blackout. Quebra a energia elétrica dos grandes centros. Essa nave, ela precisa gerar um campo eletromagnético extremamente intenso para anular o campo gravitacional. Então existe uma tecnologia de quebra de campo gravitacional, para a nave poder simplesmente flutuar como se não existisse peso. Ela anula aquilo que nós chamamos de peso, através de manipulação do campo gravitacional. Ela consegue criar ao redor dela uma zona de campo gravitacional zero.
Ela anula o campo gravitacional terrestre. Mas para fazer isso, ela consome um fluxo de radiação eletromagnética muito grande. E ela vai fazer o quê? Aqui nós vamos ter uma camada de energia ao redor da nave. Cria-se um corpo altamente carregado eletricamente. O ar se ioniza ao redor da espaçonave. Como nós temos nitrogênio e oxigênio em grande abundância, o nitrogênio e o oxigênio, quando ionizados fortemente, eles simplesmente funcionam como uma lâmpada de neon. Ele vai brilhar pela ação da excitação dos elétrons que estão ao redor da nave, dos gases que estão ao redor da nave, e esses gases vão emitir. Por isso que durante o dia, se você vê uma nave durante o dia, ela não brilha, ela vai ficar leitosa, um leite brilhante. É só você pegar uma lâmpada neon e botar lá no claro agora, você vai ver que ela não brilha muito. Ela fica meio um branco leitoso. Mas à noite, não, à noite você vai ver um brilho branco intenso. E nós temos na casuística ufológica a seguinte análise visional. Todos os contatados vão descrever a seguinte situação. Presta atenção no que eu vou dizer. Para vocês verem como a minha teoria, ela é uma teoria muito boa para explicar o funcionamento das espaçonaves. Quando uma espaçonave está estacionada no ar, a coloração dela geralmente é vermelho-laranja. É vermelho-laranjado. Parece aquela coisa pegando fogo mesmo. Ela está parada. Quando essa nave ela vai acelerar e aumentar a sua velocidade, a descrição sempre é essa. Ela começa a mudar de cor. Ela vai para o verde e finalmente ela aparece totalmente azulada. Isto significa o quê? Presta atenção, que quem conhece física quântica sabe que quando o nível de energia está baixo, a frequência de excitação dos elétrons também é baixa e a radiação vai partir na cor laranja avermelhada. A hora que ele aumenta o campo para acelerar, ele vai dar energia aos elétrons que estão à sua volta, a frequência vai aumentar e a radiação emitida então vai mudar de frequência e vai passar, vai subir o espectro da luz do eletromagnético que vai do vermelho até o azul e o violeta, certo? Então, quando a nave está muito rápida, ela vai saindo com uma coloração azul. Então, isso indica por que a nave ela muda de cor de acordo com a velocidade que ela está propagando. Muito bem. Então, eu quero que vocês imaginem que essa nave estacionada, parecendo pegando fogo, por isso que ele imaginou que estivesse pegando fogo na floresta, porque a cor era de fogo, avermelhado, alaranjado. Agora, pensa bem, essa nave está a 6 metros de altura. Vocês imaginem quanta radiação, quanto elétron ionizado não está aqui. Isso significa que a volta da nave está totalmente carregada com cargas elétricas, que nós vamos chamar de cargas elétricas negativas. Ela começa a carregar, isso aqui começa a carregar, que fica super ionizado. Isso vai fazer com que na proximidade, no solo, ocorre uma inversão de carga. Vai haver um acúmulo de carga positiva aqui embaixo. Isso aqui é uma placa, criou-se um capacitor de placa, onde você tem duas coisas, por exemplo, um campo elétrico forte entre esses dois pontos. Aqui nós vamos ter a criação de um campo elétrico violento. Ok? Muito bem. Aí nós temos o Travis Walton se aproximando para ver o bicho. E o mais importante é que quando ele vai se aproximar de uma zona, esta zona aqui, abaixo da espaçonave, o G é 0. Por que o G é 0? Porque a nave, ela simplesmente anulou o campo. Se você entrar nessa zona, você flutua. Você também flutua. Porque a tecnologia dessa espaçonave retirou o campo gravitacional dali. Então eu vou explicar tecnicamente por que quando ele recebeu o raio, ele ficou flutuando, parado no ar, sem cair. Ele demorou algum tempo para cair. Então ele vem andando. Mas não se esqueça que à medida que o Travis está andando, o que as cargas elétricas estão fazendo nele? Estão subindo tudo nele, está ficando positivo pra caramba.
Ele tá sendo carregado positivamente porque o ar está ionizando tudo à sua volta. A hora que o Travis chega exatamente e ultrapassa essa barreira aqui, ele entra nessa zona de gravidade zero, não foi o ET que deu um raio nele. Não foi uma arma extraterrestre. Os ETs não fazem isso, eles não têm interesse em matar ninguém. Só que, veja bem, os ETs só perceberam a aproximação deles num momento que não dava mais tempo. Por isso que primeiro ele fez ver se assustava o Travis para o Travis afastar-se. Porque quando ele fez isso aqui, ele achava que o Travis ia se assustar e ia voltar. Por quê? Aí você pergunta, mas por que a nave não foi embora? Ela não podia mais ir embora naquele momento. Por quê? Se ele, vocês imaginem, para acelerar a nave, o que ele tem que fazer mesmo? Dar energia, não dá? Aumentar, isso significa aumentar muito mais a potência do campo e aumentar muito mais a carga que está aqui. Certamente ele ia morrer nessa operação. Então eles ficaram com o mínimo de carga possível, mas aí o que aconteceu? A hora que o Travis atingiu essa zona, essas cargas elétricas caíram como raio em cima dele. Ó. Ele virou um para-raio. Aí ele tomou um raio muito forte, uma descarga elétrica muito forte, e ele estava na zona zero e ele flutuou. Ele ficou assim, a história conta, ele conta e os amigos contam que ele fez isso aqui, ó. Ele tomou a carga, ele levantou no ar, fez uma curva assim e caiu uns 2, 3 metros lá fora. Tem um artigo novo que eu li aí de um astrofísico americano. Ele estava tentando solucionar essa história da matéria escura e ele criou uma coisa que eu criei no meu livro olha que louco. Pega o meu livro que chama Física Quântica e Ufologia, quando eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento dos discos voadores, né, do núcleo de matéria negativa, certo? Massa negativa, tá? Massa negativa, matéria negativa. Ninguém tinha falado nisso ainda. Esse cara começou a usar esse conceito de matéria negativa para explicar a matéria escura no universo. Você está entendendo? O cara copiou minha ideia e não deu não deu um aval para mim, viu, Carlão? Não se deu meu nome, porque eu que criei essa ideia de matéria negativa para você ter um campo repulsivo gravitacional, entendeu? Né? Você tem dentro do disco voador um núcleo de matéria negativa, onde você controla a gravitação por a polarização inversa que esse campo vai criar. Então eu posso anular a gravidade, posso acelerar na minha nave com alta velocidade apenas com impulso gravitacional, de repulsão gravitacional, né? Porque o nosso campo gravitacional só atrai. Isso porque a gente chama, né, que nós temos uma matéria que cria uma curvatura no espaço-tempo. Mas se eu tiver uma matéria com massa negativa, eu vou criar uma curvatura negativa. E esses corpos vão se repelir, não vão se atrair mais. Né? É como criar a bipolaridade gravitacional, que só tem um polo, como o polo magnético, nós temos 2, né, norte e sul. Se você inverter os polos, eles se repelem. Né? Mas nunca ninguém discutiu a ideia de uma bipolaridade gravitacional. Né? A não ser que você crie a ideia da matéria da massa negativa. E você criando a massa negativa, você cria então uma repulsão. Ele vai explicar por que o universo está acelerando, que as galáxias não se desfacelam quando elas estão girando em alta velocidade, elas não vão embora. Né? Tem muita coisa a discutir, que tem uma matéria que vai segurar, que repele a força, que controla. E essa matéria seria uma matéria negativa oculta para nós. Né? Mas eu li a teoria dele, não gostei da teoria dele, não. Acho que não vai funcionar essa teoria dele para explicar. A melhor teoria para explicar que eu vejo até agora, né, é essa aqui. A matéria, se você fizer o cálculo de massa, como o universo é muito grande, né, as distâncias interestelares, essa matéria permeia todo o espaço interestelar, que ela é muito sutil, dá massa suficiente de 95% que os caras não detectam.